tá sem teto o Bolsonaro. Ele, nessa semana, pediu pro José Aldo, o lutador de UFC, onde o Bolsonaro tá hospedado na casa dele, para que pudesse ficar mais um mês na mansão lá do José Aldo em Orlando. E o José Aldo provavelmente falou que não. Por que provavelmente? Porque o Bolsonaro foi despejado. O Bolsonaro se mudou de casa, ele conseguiu uma outra mansão no mesmo condomínio e ninguém sabe exatamente o endereço. Estão falando que o José Aldo despejou o Bolsonaro porque os moradores do condomínio estavam reclamando muito da presença do Bolsonaro lá. Chegou ao ponto do condomínio permitir a entrada da imprensa só para que a imprensa americana e alguns jornalistas também brasileiros que estão nos Estados Unidos ficassem enchendo o saco do Bolsonaro, ficassem filmando a casa do Bolsonaro de frente, de trás, dos lados, com drone, sem drone, tudo mais, para meio que forçá-lo a sair do condomínio. Ele não quis sair do condomínio, mas acabou sendo forçado a sair da casa do José Aldo e foi para outra casa. Enquanto isso, Bolsonaro resolveu cometer crimes lá nos Estados Unidos, que, aliás, olha, se tem um país que gosta de abrigar terroristas, que praticam ataque em outros países, esses são os Estados Unidos. Tudo que eles apontam nos outros, eles mesmos fazem. Pois bem, o Bolsonaro cometeu um crime migratório. O que aconteceu? O Bolsonaro entrou nos Estados Unidos com visto de chefe de Estado. Depois que ele não é mais chefe de Estado, ele tem 30 dias para deixar o país, ou dar entrada num novo pedido de visto. Segundo a Financial Times, que é inglesa, por acaso, o Bolsonaro no dia 27, ou seja, sexta-feira passada, ele deu entrada num visto de turista. Quando alguém dá entrada num pedido de visto, a pessoa continua legal no país até que esse pedido de visto seja aprovado ou reprovado. Se é aprovado o pedido de visto, a pessoa fica legal no país até o que está determinado no caso do visto. Se não, a pessoa tem que deixar o país imediatamente após o visto ter sido negado. Pois bem, o Bolsonaro pediu aí o visto, mas tem uma coisa. Mesmo se o Bolsonaro pedisse um visto que não é de turista, por exemplo, um visto de trabalho, ele não poderia trabalhar nos Estados Unidos até que o visto fosse concedido a ele. No caso, o que se informa é que o Bolsonaro pediu um visto de turismo. Quem tem visto de turismo não pode exercer atividades remuneradas no local. Veja bem, você pode entrar num país com visto de turismo e você trabalha online e você está trabalhando lá no seu trabalho, que é em outro país, estando sendo turista naquele local, sem problema algum. Mas você não pode entrar num país com visto de turismo e, por exemplo, cobrar para as pessoas assistirem a sua palestra. Não pode. Você não pode cobrar por algum serviço nesse país. Não pode. E o que o Bolsonaro começou a fazer? Ele começou a fazer palestras. Lá em Orlando ele fez uma palestra que cometeu vários crimes e, aliás, complicou muito a situação dele frente ao Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro defendeu os terroristas, falou que aquilo não é a direita, falou que aquilo não é terrorismo e ameaçou o governo Lula falando que o governo Lula não vai durar muito. Eu vou te mostrar aqui já um trecho das falas do Bolsonaro. Não vou mostrar muito porque eu não quero deixar bandido na sua tela, sem falar que o YouTube tá me censurando quando eu mostro algum outro vídeo. Então, para não censurar, eu vou mostrar só um trecho pequeno e para não mostrar bandido na sua tela. E tem uma coisa, o Bolsonaro agora sem teto, o que ele decidiu? Que ele vai viajar. As outras palestras do Bolsonaro serão em cidades diferentes. Uma das palestras que o Bolsonaro vai fazer é num evento que é um evento neonazista. É um evento que se chama TUPSA. O nome do evento se chama, eu vou mostrar aqui até as coisas da palestra. Tá aqui, ó. Inclusive no site está aqui TUPSA. Top Up USA. Não é TUPSA, é TP USA. Aqui, ó. Turning Point USA se chama o nome desse lugar. Aí tá The Power of People, o poder das pessoas, com Jair Bolsonaro, dia 3 de fevereiro de 2023. Eles estão vendendo ingresso. Inclusive, ó. Tem aqui, ó, até americanos lá divulgando o evento do Bolsonaro. Vai ter tradutor, vai ter tudo. Esse evento, no ano passado, para você ter ideia, tava assim, o evento. Essa aqui é a entrada do evento que o Bolsonaro vai discursar. Isso aqui foi o de 2022. Aí você vê aqui que é realmente difícil você falar que não é um evento nazista, porque é um evento nazista, quem frequenta são neonazistas e aquele pessoal do Trump que tentou dar golpe de Estado. Você vê que eles têm várias bandeiras com swastika, com a SS, que era a polícia nazista. Quer dizer, o Bolsonaro tá lá com o público dele, né? O público nazista que ele gosta. Cometendo crime, é cobrada a palestra. Essa palestra vai ser em Miami. Então, Bolsonaro vai sair de Orlando, pegar um avião e ir para Miami. As próximas também vão ser na Flórida, em outras cidades. Por quê? Porque o Bolsonaro está querendo ficar o menos tempo possível lá no condomínio, agora que ele foi despejado da mansão do José Aldo. Provavelmente a mansão que ele está não deve ser tão boa quanto a de José Aldo. Então ele vai ficar viajando exatamente porque não está mais numa mansão tão boa e porque
ele pensa que ele pode ficar mais tempo no condomínio se tiver menos gente indo na porta da casa dele. Os moradores estavam extremamente incomodados com o fato de que tinha dias que tinha mais de 100 pessoas ali, entre jornalistas e fascistas, tinha mais de 100 pessoas na frente da porta do Bolsonaro. E o condomínio chegou a exigir que os seguranças do Bolsonaro fizessem uma fila, ó, deixa o pessoal em fila indiana aí, um atrás do outro, organizadinho, e aí não vai ter problema. Os seguranças do Bolsonaro, por sua vez, não faziam isso. Deixava todo mundo amontoado lá, fascistas, jornalistas, tudo lá amontoado, no meio da rua, os carros não conseguiam passar. Se passasse algum carro falando alguma coisa, os bolsominions que nem moravam lá hostilizavam. Imagina você mora num condomínio fechado, você paga uma taxa de condomínio alta todo mês e você não consegue circular no seu próprio condomínio, que tem um monte de neonazista lá. Então imagina como os moradores estavam irritados. Tá, agora o Bolsonaro vai começar a viajar. Relembro, não importa se o visto dele é de turista ou de trabalho, o visto que ele deu entrada. Até o visto ser concedido, ele não pode trabalhar. Se é um visto de turista, mesmo depois de ser concedido, ele não pode trabalhar. Então o Bolsonaro está cometendo aí um crime que, se denunciado às autoridades norte-americanas, o pedido de visto dele vai ser, obviamente, negado. Então uma pessoa que pede visto de turista e já está trabalhando antes do visto ser concedido, obviamente o governo vai negar. A não ser que, e eu não vou ficar surpreso se acontecer, o governo Joe Biden simplesmente, assim, não o governo Joe Biden, é uma política de Estados americanos, simplesmente goste ali de hospedar nos Estados Unidos gente que tentou golpe de Estado na América Latina, que é o que eles chamam de quintal deles, sabe? Até tem vídeo do Biden falando de quintal. O correto seria o Bolsonaro ser enjaulado, e eu falo enjaulado dessa vez porque lá eles deixam os imigrantes ilegais em jaulas. O Bolsonaro ser enjaulado e ser deportado para o Brasil. Aliás, vou mostrar como é que o Joe Biden está deixando os imigrantes lá. Então, essa situação aqui de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Ó, o governo Trump deixava eles numa jaula, jaula mesmo. Agora o Joe Biden inovou, ele colocou... Você não pode chamar de jaula porque porque é de vidro, né? Mas ficou ali todos amontoados ali num lugar que não dá nem para andar, porque quando tá todo mundo ali deitado dormindo, você não consegue nem andar de tanta gente que tem ali. É essa situação que o Bolsonaro deveria ser submetido, porque brasileiros são submetidos, adultos e crianças, e veja bem, as crianças são separadas dos pais, viu? Adultos e crianças são submetidos a isso nos Estados Unidos, brasileiros, muitos, porque o Bolsonaro em 2020 começou a submeter os brasileiros a isso ao assinar um acordo com Donald Trump, um acordo que só era bom para os Estados Unidos, para o projeto deles de não aceitar nenhum imigrante latino-americano. Qual que era o acordo? O acordo era o seguinte: qualquer brasileiro que tenha visto nos Estados Unidos, imediatamente após o visto acabar, pode ser preso, enjaulado, e aí literalmente enjaulado, como você viu, e deportado. Em troca, o que os Estados Unidos fizeram para o Brasil? Nada. Absolutamente nada. Então o Brasil deixa que seus cidadãos sejam aí presos, deportados e tudo mais, e os Estados Unidos, em contrapartida, não fizeram absolutamente nada. Se um americano tiver com o visto expirado no Brasil, ele não vai ser enjaulado, ele não vai ser preso, pode até ser deportado depois de um processo, mas é um processo muito mais humanizado do que esse aí. Ninguém vai preso, né? Não fica enjaulado, não acontece no Brasil. Pois bem, então a situação do Bolsonaro é a seguinte: sem teto, cometendo crime atrás de crime nos Estados Unidos, porque ele está desesperado por dinheiro para pagar a mansão dele, e com uma chance grande de ser deportado. Vamos lembrar uma coisa: o Lula vai para Washington daqui 3 semanas. Menos de 3 semanas o Lula está desembarcando em Washington. Um pouquinho menos. 2 semanas e 6 dias. Tá. O Lula e o Biden conversaram no dia 9 de janeiro e depois conversaram na semana seguinte. Depois eles estão conversando por meio dos embaixadores. E os Estados Unidos agora estão para confirmar realmente quem vai ser embaixador no Brasil, mas tem ali o responsável pela embaixada. Então o governo está em contato. E uma das coisas que obviamente está caindo nas conversas é o visto do Bolsonaro. O Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado no Brasil, o Bolsonaro incentivou terrorismo no Brasil e o Bolsonaro segue impune, cometendo crimes migratórios nos Estados Unidos. Pior, na palestra em que ele deu cometendo crime, porque a palestra foi cobrada, teve bolsotário que pagou $50 para ver o bandidão falar, olha o que ele fala, entre outras coisas. Lamento que alguns inconsequentes fizeram no dia 8 de janeiro. Aquilo não é a nossa direita, não é o nosso povo. Não! Não é o nosso povo. Aquilo, obviamente, mas se o pessoal não tivesse ido lá, não tinha problema. Então o pessoal tem que ter consciência do que está fazendo. Verdade. Tem que ter consciência do que está fazendo. E muita gente sendo injustiçada lá,
que aquilo não é terrorismo pela nossa legislação. Então, a gente tem que ser, sim, individualizado a ação dessas pessoas, a invasão, depredação, e cada um paga por aquilo que fez. Agora, a grande 99,9% das pessoas dita de direita, né, sabe o que querem, sabe se comportar. Eu acredito que tenha deixado... Aí, para ele não foi terrorismo, e para ele 99% das pessoas sabem se comportar. E que não é para punir esse pessoal, no máximo depredação. Tentaram dar um golpe de Estado, cometer terrorismo. Os crimes somam 54 anos de pena para a maioria, para quase todos eles ali. 54 anos de pena, mas o Bolsonaro quer que seja apenas por depredação. Pega nem 4 anos de prisão, se pegar a pena máxima, ainda assim o cidadão não fica preso. É isso que o Bolsonaro quer. Peça aí sua inscrição no canal, seguiremos aí na luta contra toda essa corja aí maldita. Falou!